André, Oi, Natália. bom dia. Obrigado. Eu ia pedir para você pôr para gravar, já está gravando. Grava- Agradeço de novo a presença de todos. Quero já pedir desculpa porque eu percebi na sexta-feira que não tinha ido o e-mail, não tinha sido enviado o e-mail dessa reunião, né? Quem fazia isso com muita competência era a nossa estagiária, que acabou saindo no começo do mês, e eu não me dei conta como ela não estava presente, quem tinha que enviar era eu mesmo. E no final eu acabei esquecendo. E na sexta-feira mesmo era para eu ter mandado o e-mail e não consegui, porque eu me enrosquei aqui numa série de atividades e tive que sair meio correndo. Então não consegui fazer essa comunicação, mas tudo bem, no final deu certo. Estamos todos aqui hoje para fazer essa discussão. Espero que na próximo mês a gente não tenha esse problema. Então, desde já agradeço a todos e vamos já passar a palavra para o Rafael. É Rafael que vai fazer a apresentação, Rafael? Vai ser eu mesmo, André. Bom dia. Tá, ok. Depois eu gostaria de a gente conversasse um pouquinho sobre, depois que o Rafael fizer essa apresentação, como é que a gente vai fazer o procedimento a partir de março, depois de completar um ano da regra operativa. Eu lembro que a gente tinha combinado de alguma reunião presencial para poder fazer essa discussão, mas a gente só conversar um pouquinho para a gente ver como é que a gente vai fazer isso. Vamos lá, Rafael. Posso derrubar a apresentação do Pode. pessoal Pode. Enquanto isso, eu vou pedir a gentileza de preencherem o formulário de presença. Poucas pessoas preencheram e pode ser importante para registrar nas instituições que estão participando. Obrigada. Vocês me avisam na hora que estiver vendo? Já está visível. Já entrou. Vou começar aqui falando um pouco do mês de dezembro, tá? A gente fechou o mês de dezembro na cota 820,51, corresponde a 59,62% do volume, né? Tivemos aí um mês de dezembro com vazão afluente de 7,02 por uma MLT média de 14,5, né? Isso dá uma porcentagem de 48% da MLT. Apesar do mês de dezembro aí ter iniciado com chuva, né? A gente percebeu um mês de dezembro aí do final bem seco, né? Que trouxe a nossa MLT para baixo aí, tá bom? Pro mês atual, tá? Até a data de ontem, a gente fechou o nível na cota 820,59, tá? Corresponde a 60,49% da MLT. Estamos com uma MLT em janeiro de 8,98, para uma média, uma MLT média de 20,38, que está dando 44% da MLT. Também aí a gente está com um janeiro bem seco aí nessa primeira quinzena do mês, né? Tá bom? Olhando para o nível, para o mês de dezembro, então a gente começou aí o mês de dezembro no 821,48, chegamos no 820,51, onde a gente estava com aquela ação, né, de preparar o reservatório para o período úmido, tá bom? Olhando para janeiro, a gente virou o dia no dia 1º 820,48 e estamos agora no 820,59, né? Então o reservatório ele vem recuperando aí com as chuvas que a gente teve aí nos últimos dias, tá? Olhando para afluência e defluência, então a gente consegue ver aí o mês de dezembro, né, onde a gente teve chuvas ali no mês de dezembro, tá? A gente vinha aí com uma vazão um pouco maior, fazendo a descida do reservatório. A partir do dia 20, né, como não se confirmou as chuvas, a gente diminuiu aí bem a defluência, né, chegando aí nos 6 metros cúbicos, tá? E aí a afluência veio mantendo aí nos seus 6 também, 5 e pouquinho, tá bom? Olhando para janeiro, né, a gente continuou aí diminuindo a defluência,
na casa de 5, chegamos aí na casa de 4, 4,5, tá? Então, como é média diária aí, a gente aí está próximo dos 4 metros cúbicos de defluência, tá? Tivemos aí uma chuva no último dia 11, dia 10 aí, que fez a afluência subir, que é o que está refletindo aí no reservatório, tá bom? Olhando para MLT, né, igual o mês de dezembro aí foi um mês bem atípico, né, 48, muito diferente do mês de outubro e novembro, que a gente teve 2 meses úmidos aí, né, outubro com 216 e novembro com 123, a gente teve essa inversão aí da MLT para 48%, não era algo que a gente estava esperando, né, a gente estava esperando aí que fosse maior essa média, tá? Ok? Olhando um pouco para as chuvas, os próximos 3 dias 5 milímetros, próximos 5 dias 24, e os próximos 10 dias 53,4 milímetros de chuva, tá bom? E aqui só uma visão mais ampla aí, tá? Era isso que eu tinha para apresentar aqui, professor. Volta só um pouquinho, Rafael, para mim ver a Volto. previsão de chuva desse próximo 10 dias. 53,4. Uma chuva razoável, né? Razoável, a gente teve uma primeira quinzena aí bem ruim, estamos com a expectativa de uma segunda quinzena aí um pouco mais úmida, né? Sim. A gente estava esperando mais chuva em dezembro, realmente, aquele finalzinho de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, foi meio seco, bem seco. bem seco, né? A gente teve aí quase 15 dias sem chuva, e isso realmente deve ter prejudicado o reservatório. Vamos esperar, a gente está no meio ainda do período de chuva, ainda tem janeiro, fevereiro, pelo menos. Nos últimos anos, janeiro tem sido mais chuvoso, inclusive, então talvez a gente consiga aí recuperar essa água que não foi acumulada em dezembro. A gente vem segurando aí a defluência, né, professor? Aí justamente a gente chegou ali num volume mais confortável, né, para o que a gente espera de janeiro e fevereiro, né, que está sendo atípico para nós, tá? Sim. Mas aí o reservatório ele vem começando a refletir aí um aumento aí nos últimos 5 dias aí na última semana, tá bom? Ok. Alguém tem alguma pergunta? A Viviane levantou a mão. Viviane, por favor. Bom dia, pessoal. Vou aproveitar para falar um feliz ano novo para todo mundo, né? A gente trocou mensagens aí, mas é o primeiro encontro do ano. André, um parabéns atrasado, mas está valendo ainda, né? O quê? Um parabéns para você. Atrasado, mas está valendo. Mas não foi meu aniversário, foi aniversário da minha esposa. Então manda um parabéns para ela também. Por isso que sexta-feira eu não tive tempo de fazer as coisas, porque era aniversário dela. Mas é isso aí, tá certo. André, eu queria comentar algumas coisas que a gente recebeu nos últimos dias, né? Até em função das festas de final de ano, a Ibiúna está cheia, quando os condomínios estão lotados, e aí é quando o pessoal começa a frequentar aqui o reservatório, e eles ficaram muito preocupados com a questão do nível da represa, que, apesar de estarmos na época de chuva, a represa tem baixado de nível de uma maneira bem acentuada, isso todo mundo percebeu, e muita gente nos procurou aqui, mesmo durante o nosso recesso. Eu acabei mandando um e-mail para o Alexandre. Obrigada, Alex, por ter nos atendido. As informações nos ajudaram, mas é porque, assim, começa a surgir de novo, né, aquele monte de ruído na região. O que está acontecendo? Era para estar enchendo a represa, não era para baixar e tudo mais. Então, assim, de fato, né, pelos números que o Rafael apresentou, e a gente observa aqui no dia a dia, não choveu o que a gente imaginava, né? E isso preocupa, porque seria, como todo mundo fala aqui, a época de encher a represa, né? A época da gente ter ido para Aranga aqui, uma situação mais confortável. Então, os números já nos mostraram isso. Mas agora, o que preocupa mais é assim, eu sei que a gente trabalha com previsão, nenhum de nós aqui nesse grupo tem a certeza de que vai chover amanhã e o quanto vai. Tudo é uma questão de previsão. Mas a gente não pode errar a mão de novo. É isso que está me preocupando. E, assim, a gente tem sido procurado direto. Aqui é WhatsApp, é e-mail, é gente que vem aqui na ONG, manda foto. Então, eu queria entender, dentro dessa regra operativa,
pensando aí nessas previsões que, infelizmente, não se confirmaram, a gente vai manter essa vazão, tá? Nós estamos em 6, né, Rafael? É 4 da usina e 2 do SAI, é isso? É isso, né? Você está no mudo, Rafa. É isso, 4 e o do SAI, né? Tá. A gente está trabalhando hoje com o mínimo da regra no livre 2, tá? Que é o que a gente está. Então a gente já está aí nos 4, vamos manter assim, né? Tá. Seguindo a regra ali, tá? Posso até projetar a regra aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Deixa eu só pegar ela aqui, só um minutinho. Não, Rafa, deixa naquele de MLT, por favor. Ah, tá, Depois já a gente pode. coloco aqui. Ô, Viviane, você terminou ou não? Que aí eu já. Então, eu queria entender, assim, dentro da regra, Alex, que a gente sabe disso, e essa é a primeira informação que nós passamos para todo mundo. Uhum. A gente até usa muito aquele informativo que nós fizemos em conjunto com a CBA, um ano atrás, para orientar as pessoas como é que funciona a operação da barragem, assim, que não é... Ninguém está chutando nenhum valor, nós temos uma regra em andamento e que está sendo acompanhada por esse grupo. O que preocupa justamente é isso, né? As pessoas, elas veem que é uma época que tem que encher o reservatório, nós rebaixamos a represa para esperar uma chuva que não veio, e o desespero é sempre esse, o tempo passa, a gente não sabe se vai chover de novo, e o receio de passar aquela falta d'água de novo, como a gente já viveu no passado. Dentro da regra, né, eu não sei o intervalo de quanto em quanto tempo isso pode mudar, essa faixa que nós estamos hoje no nível 2, se pode rebaixar, se não pode... O que nós podemos passar de informação para as pessoas que estão nos procurando? Que agora a coisa está fervendo aqui de novo. Tá bom. Ô, Viviane, primeiro, obrigado aí pelos votos de feliz 2024, para você também, para todo mundo aí. Vamos lá. A regra operativa, ela considera todo um histórico de vazões afluentes, né, que já aconteceram no passado recente aqui na represa de Tupararanga. E aí a gente tem tanto períodos ruins, né, com menos chuva, tanto quanto períodos com mais úmidos, né, e ela tem por objetivo sempre manter a maior quantidade de água, considerando o que entra de água, né. E ela tem algumas premissas, por exemplo, uma das premissas dela é poder usar a quantidade de água que a barragem consegue, que a represa consegue absorver. Então, quando a gente mostrou ali a simulação da regra, a gente falava que ela ia excursionar sim entre o seu limite operacional, e esse limite, e esse valor que está agora está muito dentro do limite operacional, e estamos confortáveis dentro do limite operacional. Lembrando que o mínimo operacional da barragem é o 819,5, né? Então, considerando o que a gente está aqui agora, com as simulações que foram feitas com a regra, o objetivo é não atingir esse valor, né? E é natural que a barragem que o nível de água excursione sim entre os seus limites. O que acontece com relação à previsão, né? Se a gente for naquele gráfico lá, vai naquele gráfico de MLT, Rafa, por favor. A gente vê que outubro e novembro realmente foram meses bastante úmidos e a gente teve sim que aumentar a defluência até para atender um outro objetivo da regra, que é o controle de cheia, né? Que se mostrou muito importante aí no último período úmido que a gente passou. Até então, quando a gente estava nessa operação de outubro e novembro, vale demonstrar aqui que eu estou fazendo uma previsão para acima de 60 dias, e essa previsão para acima de 60 dias, ela tem um grau de incerteza maior, né? Mas não esperava-se um dezembro tão seco quanto que está acontecendo, quanto que aconteceu, né? E janeiro também não se mostrava um mês mais seco, né? Na verdade, dezembro foi seco, a primeira quinzena de dezembro foi muito seca, de janeiro, desculpa, foi muito seco, e agora que está chegando uma chuva aí de janeiro, e a gente deve ficar acima dos 50%, 60% do MLT, acho que de forma muito tranquila, mas ainda assim, não é o que se esperava para esse período. Como que a gente faz a operação do reservatório, gente? Com base nessas previsões que vão se atualizando, e aí a gente vai respeitando a regra,
né? Tanto é que alguns dias, algumas semanas, a gente já está defluindo no próximo, ou bem próximo, ou no limite inferior do livre 2, que é o ponto onde a gente está. Até para a gente ter informação para quando essa regra for discutida, que é o assunto que o professor André quer falar aí depois, a gente consiga falar, olha, realmente operamos conforme a regra, tem oportunidade de melhoria ou não tem, vamos seguir com a regra desse jeito ou vamos atualizar a regra, mas pelo menos a gente consegue ter fatos, ter dados, ter materialidade para poder fazer aí a análise e a avaliação da regra. No nosso entendimento, a regra está atendendo, sim, às suas expectativas. E aí, Viviane, eu acho que a gente tem que entender aqui, né, entre todos os usuários do reservatório, que ele é um reservatório para uso múltiplo, ele é um reservatório que tem que manter o rio Sorocaba vivo, tem que distribuir água para a região de Sorocaba, tem que atender a captação de água que tem aí em outros pontos, né, para irrigação, para a questão ali de sede animal, e também para os usuários ali dos condomínios que tem ao redor da represa. E é natural que um reservatório, não é um lago, é um reservatório, né? O lago, sim, ele fica com seu nível constante, só tem uma evaporação. O reservatório não, o reservatório ele excursiona dentro do seu nível, então é natural que em alguns momentos ele esteja mais vazio, em outros momentos ele esteja mais cheio, e é importante que a gente opere ele com essas duas premissas. Controle de cheia, que é o que a gente fez aí em outubro e novembro, tivemos que aumentar a defluência para segurar um pouco, fazer uma caixa nesse reservatório, senão com certeza a gente teria vertido, e o vertimento não é uma situação confortável para todo mundo, e agora, nesse momento onde está materializando uma fluência mais baixa, a gente está no limite, defluindo o valor mínimo dessa faixa operativa onde a gente está. Então, assim, a dinâmica do reservatório é essa, e eu acho que é isso que a gente tem que perseguir, de informar todo mundo ali que está no entorno do reservatório. Não sei se eu consegui te responder, Viviane. Respondeu. Posso comentar, André, rapidinho? Pode, fica à vontade. Então, Alex, eu acho que é isso. Acho que essa sua última frase, e aí eu acho que a gente tem que assumir isso enquanto grupo de crise, André, talvez melhorar ainda mais a nossa comunicação. A SOS do Pararanca faz um esforço enorme, todo mundo acompanha os informativos, a gente procura reproduzir a informação da forma como ela foi passada, no intuito mesmo de esclarecer para as pessoas. Quando eu falo dos condomínios, Alex, é porque a hora que o entorno está lotado. Então, tem muita gente olhando, e essa turma vem e vem atrás de informação, né? Qual é a grande pergunta que todo mundo faz para a gente? Mas cabe muita água nessa represa. A resposta sempre é essa, cabe muita água. Por que rebaixaram o nível se ainda tinha espaço para receber água de chuva? Então, talvez, André e Alex, Rafael, né, que tem aí as informações, a gente vai ter que pensar numa forma de esclarecer ainda mais essa questão, né, da necessidade do rebaixamento, o porquê que isso tem que ser feito, baseado em que regra, em que dados que isso está sendo feito, porque não é o visual que manda, Alex. A galera chega aqui, vê a margem da represa exposta, e aí fala, puxa, mas até semana passada a água estava chegando aqui no meu terreno, agora já caiu de novo, e está rebaixando, e a gente não sabe o que está acontecendo. Essa que é a preocupação. O visual é que impressiona mais. O que nós temos que melhorar como que isso é feito. Isso tem um grande nível de responsabilidade. Não, com certeza, Viviane. E olha só como o contrário também acontece, né? Nos últimos 2 dias, a gente teve quantos centímetros, o Rafa? 20? Tá no mudo, Rafa. 20 centímetros de subida, Alex. Olha assim, em 3 rápido. dias, a gente teve 20 centímetros de subida desse reservatório. Então, assim, não é um reservatório, vamos dizer assim, lento, né? É um reservatório, aí essa rapidez no enchimento também
deveria ser explicada, né? Isso. Será que não está assoreado? Será que alguma questão aí também não implica num aumento muito rápido do reservatório, né? Urbanização ao redor do reservatório, das margens ali dos contribuintes dele. Então, é um reservatório que a gente tem que ficar muito, a gente que está fazendo a gestão, que está fazendo a operação desse reservatório, você não pode bobear. Num Sim. final de semana, aumentar 20 centímetros de um reservatório desse tamanho é muita água, Viviane. É Eu muita sei. água que chegou. Por mais que a gente estava num período seco, se a gente não tivesse preparado o reservatório em outubro e novembro, a gente estava numa situação muito, muito menos confortável hoje. A situação de operação do reservatório, situação ali a jusante do reservatório, quando a gente olha ali para o Rio Sorocaba, a gente olha ali as questões ali de extravasamento do rio, que também tem um problema ali, que a gente já demonstrou aqui que não é causa do reservatório, mas a gente tenta ajudar de toda forma, e o não vertimento é uma forma importante para ajudar essa questão do não extravasamento. Então, assim, é um reservatório que realmente ele é muito muito dinâmico, né? E eu concordo com você que eu acho que todo medo, todo receio, ela é combatida principalmente com informação, né? Com informação correta, responsável, né? E no meu entendimento, esse grupo aqui tem essa missão realmente de dar esse conforto para todo mundo, ou de levar essa informação de forma transparente, clara, né? E responsável do que acontece ali. Isso. Só para finalizar, aqui choveu muito em Ibiúna na quarta, na quinta e na sexta-feira. Eu fui trabalhar em São Paulo no final de semana, cheguei ontem, vi o Rio Sorocaba do Sul lotado, fiquei feliz, falei, essa água está chegando na represa e isso é muito bom, né? E aí, só reforçar o comentário que a Solange colocou aqui no chat, é isso mesmo, acho que o que mais assusta as pessoas é o medo de viver de novo aquilo que a gente viveu há uns anos atrás. Então, para eles é muito mais fácil, como a gente escuta aqui, né, apesar de saber que está equivocada a informação, mas assim, fala para a CBA fechar as comportas, que nós temos que encher a represa. Mas, enfim, é isso. Eu acho que é uma missão, na verdade, assim, não é nem apontar um defeito nosso, é compartilhar uma tarefa que a gente tem que melhorar de novo, que talvez a informação, criar um mecanismo para explicar de novo para as pessoas. A gente faz esse esforço aqui todo dia, mas já vi que ainda não é suficiente, nós temos que tentar melhorar isso. Obrigada, André, Rafael e Alex. Só um último ponto, Viviane, assim, não é fechando as comportas que a gente resolve, né? Assim, a gente tem que entender que isso não é um lago, tá? Isso é um reservatório, né? E o reservatório, ele tem que garantir a continuidade do fluxo do rio, né? Ele é uma represa, então é extremamente importante, sim, que ele consiga manter a vida do Rio Sorocaba ali, a vida para frente, né? E ele não é um lago, ele é um reservatório. Então, não é simplesmente fechar a comporta e está tudo resolvido, né? A gente tem responsabilidades ali, né? Muitas responsabilidades, né? Por mais que o contrato de concessão, o período de concessão ele está finalizando, a gente não sabe ainda quem vai ser o gestor dessa obra, desse empreendimento, mas enquanto a CBA estiver à frente desse reservatório, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer uma gestão com extrema responsabilidade e com extremo cuidado. Então, de novo aqui, eu acho que a gente só vai evoluir com informação, né, com informação clara, responsável, aberta, e a gente está aqui desde o início da abertura desse grupo, a CBA está aqui com esse objetivo, com esse intuito, e de contribuir, né, para todos os usos do reservatório. Acho que da minha parte é isso. Obrigado, Alex. Eu acho que a fala da Solange também, a Viviane já falou, né, que ela colocou aqui no chat, que é essa história da prevenção de um futuro incerto, né? O problema é que a gente está no meio de um período de chuva. Realmente, esse dezembro foi decepcionante, né? Eu ficava olhando aqui na minha janela todo dia para ver, hoje vai, hoje não vai e não foi. Não veio chuva em nenhum momento. E as pessoas precisam entender que o reservatório tem que ter um espaço para absorver as chuvas de janeiro e fevereiro. Apesar da gente não ter tido
muita chuva em dezembro, a previsão ainda é de chuva forte em janeiro e fevereiro. Né? Então, a gente precisa manter esse espaço, Viviane, e eu acho que é importante explicar para as pessoas, principalmente quem está acima no reservatório, que essa nova regra operacional vai manter o reservatório, se tudo correr bem, próximo dos 820, até 823, por aí, vai ficar nessa faixa 2 aí a maior parte do tempo, no livre 2. Né? E eventualmente vai subir acima de 823, mas não é muito esperado, e baixar a 819, que também não é muito esperado. Então, a maior parte do tempo vai ficar nesse livre 2 aqui. Isso talvez afete a percepção das pessoas, porque em momentos anteriores isso não era tão definido, né? Não existia uma regra operacional nesse sentido. Então, acho que talvez a gente precise explicar melhor isso, né? Que a gente não acabou não explicando, até porque a gente está testando a regra operacional ainda. Mas acho que envolve a discussão que eu gostaria de fazer depois, que é como que a gente vai fazer essa discussão a partir de março. Alex? Não, professor, é só reforçar o que o senhor disse, que até quando a gente mostrou, né, quando a gente estava explicando a regra, que o percentual de ocorrência, né, o percentual de permanência maior é realmente no livre 2. Então, o que a gente persegue, né, o que a regra concentra, né, a permanência, né, e aí a gente, respeitando a regra, vai buscar, é realmente que o nível do reservatório excursione entre o 819,50 e o 823, né, que é um nível ali que a gente entende que é um nível satisfatório de armazenamento de água, que a gente consegue ali manter também um fluxo no rio tranquilo, e que a gente também consegue segurar e fazer o controle de cheias no período úmido. Então, é justamente isso, a regra, ela busca deixar a maior parte do tempo, né, um percentual de permanência, a maior parte do tempo dentro desse patamar aí de livre 2. Era só para reforçar isso. Obrigado, Alex. Só para todos terem ciência, semana passada, algum jornalista aqui de Sorocaba, talvez seja do Cruzeiro do Sul, já não lembro mais, me procurou, porque, não sei se todos sabem, Itu, aqui perto, está com problema de abastecimento, e eu não lembro qual cidade, talvez seja Itapetininga, publicou que o volume dos reservatórios deles lá estão meio baixos. E daí me procurou para saber se o volume do reservatório aqui nosso, de Tupararanga, estava menor do que do ano anterior, em função do maior consumo. Eu falei que não tinha nada a ver, porque afinal de contas não tem como aumentar o consumo pelo SAI, né? Ele tem uma outorga, ele tira toda a outorga, ele não varia a quantidade de água que ele tira. Então, que eu expliquei a regra operacional, mas eu acho que a gente vai ter que uma hora fazer essa discussão mais aberta e mostrar para as pessoas como é que funciona. Alguém mais tem alguma pergunta sobre a apresentação do Rafael? Senão a gente já passa para o próximo tema. A Solange está perguntando sobre a concessão. A última informação que a gente tem, Solange, foi da questão da ANEEL ter enviado para o Ministério da Minas e Energia um parecer falando de não renovação da licença da CBA e da licitação do reservatório, da operação do reservatório. Agora, não saiu ainda uma decisão do Ministério das Minas e Energia. Eu já mandei e-mail para o nosso contato, mas talvez esse final de ano tenha recesso, as pessoas podem ter tirado férias, então eu não tive resposta ainda. Mas eu tenho acompanhado pelo Diário Oficial e não saiu nenhuma informação oficial ainda. Pode ser que eles já tenham até tomado a decisão lá no Ministério, mas isso ainda não resultou em nenhum documento oficial. O prazo era fevereiro, né, André? Na verdade, eu acho que vai até março o prazo da CBA, mas de qualquer forma, enquanto não tiver uma solução, a CBA continua. Não vai ter interrupção da gestão do reservatório, né? Automaticamente a CBA continua até que haja uma decisão do Ministério. Fala, Alex. Não, na verdade é isso mesmo, professor. Assim, não tem nenhuma atualização sobre
sobre esse tema. Ainda estamos aguardando aí o Ministério se pronunciar, e o prazo da concessão é fevereiro de 24, fevereiro mesmo, tá? E o que o senhor falou é exatamente isso. Enquanto não definir, enquanto não tiver um novo empreendedor para poder fazer a gestão do reservatório, a gente continua, a CBA continua fazendo da mesma forma, com o mesmo cuidado e com o mesmo modus operandi que a gente vem fazendo aí todo esse tempo. Então, a gente continua sendo responsável pela gestão do reservatório. Obrigada, André. Obrigado, Nada. Desculpa, engasguei aqui. Não tem problema. Assim que eu tiver alguma resposta do e-mail que eu mandei, lógico que eu vou esperar mais. Eu mandei semana passada, então vou dar mais uns 10 dias aí. Se não me responderem, eu mando novamente um e-mail e assim que tiver alguma resposta, eu já comunico todos, ou por aqui ou pelo grupo. Tá? A gente está de olho, só não tem ainda uma decisão do Ministério. Não sei quando que eles têm. Na verdade, pelo que eu estou acompanhando, eles têm feito esse tipo de atividade de licitação em bloco, né? Então, talvez eles estejam esperando outros reservatórios para poder fazer de uma vez só, porque é um processo complicado, então, às vezes, é ideal fazer vários reservatórios juntos. Mas eu não sei, eu só estou especulando, tá, Solange? Por enquanto, não tem nenhuma informação. Tá? Então, o próximo ponto que não está na pauta, mas eu gostaria de só a gente começasse a conversar a respeito, é sobre essa questão da discussão da regra operativa. Em março, se eu não me engano, nós fazemos um ano, né? Da regra operativa. Começou em abril de 2023. Começou em janeiro. Janeiro? Foi. Então eu tô acho que foi viajando. Então, 9 de janeiro, se não me engano. Foi por aí, 9, 8 de Tá. janeiro. 9 de janeiro. Puxa vida, eu não sei porque eu coloquei abril na minha cabeça. 9 de janeiro. Então, na verdade, esse mês termina um ano de operação. A gente tinha combinado que a partir de um ano a gente ia fazer uma discussão da regra, ver o que aconteceu e tudo mais. E eu estou sugerindo que a gente faça essa reunião em março, né? E uma reunião presencial. Mas, em função das questões lá de Ibiúna, inclusive, do pessoal dos condomínios, eu não sei se é ideal que a gente faça 2 reuniões, uma em março, para a gente discutir mais dentro do grupo mesmo, como é que foi, e uma reunião lá em Ibiúna, mais para frente um pouquinho, para explicar para a população lá, principalmente o pessoal do condomínio, como é que funciona essa regra operativa. Não sei se vocês concordam comigo. Se a gente fizer uma reunião só, talvez vire muita bagunça. Você vai ter que explicar para todo mundo como é que é a regra operativa antes de discutir a própria regra, né? Esse grupo que está aqui já conhece a regra, pelo menos. E a gente pode avançar um pouco melhor na discussão, inclusive com o pessoal do DAE, que vai ter que fazer a outorga. E depois a gente leva uma outra reunião, talvez também presencial. Aí a Viviane conhece o público lá de cima e pode nos ajudar. Para explicar para a população, principalmente que está lá na margem da represa, como é que funciona essa regra operativa. Daí eu posso ir em nome do comitê, né, vai o pessoal da CBA, a Viviane está lá para nos dar uma mão, para tentar diminuir um pouquinho também o ruído sobre a operação do reservatório. Então, não sei, eu gostaria de ouvi-los para ver se as minhas ideias estão batendo, né? E daí essas 2 reuniões, quer dizer, a de março, nossa, eu prefiro que seja presencial, porque na hora que a gente vai discutir é mais fácil estar todo mundo no mesmo ambiente, né? Para deixar todo mundo ciente e claro do que todo foi discutido. Eu ainda tenho desconfiança que essas reuniões online, às vezes, são mais rápidas, permite mais gente participar, mas não sei se todo mundo está no mesmo nível de expectativa e de prestar atenção. Então, em março, aí eu vou combinar com o comitê, com a Natália, para ver que dia que está mais tranquilo, porque eu sei que tem reunião também de FEIDO, tem um monte de outras coisas.
E daí a gente vê um local também, um local de fácil acesso. Se vocês quiserem, pode ser lá no núcleo da UFSCar, ou pode ser, inclusive, como não é muita gente, pode ser na sala de reuniões lá da fundação, ali na CETESB, que também é um lugar que hoje todo mundo conhece. Né? Então, é só a gente definir. O lugar não é problema, mas definir a data. A Viviane pediu a palavra, depois a Natália. Viviane, por favor. Então, vamos lá. André, a ideia de fazer em março é para que a gente possa ter tempo de organizar essas reuniões, é isso? Sim. Para fevereiro ficar muito em cima da hora, é isso? E eu acho que o pessoal da CBA vai precisar fazer um preparo de um relatório, alguma coisa assim, para apresentar, né? E daí vai juntar os dados do ano todo. Isso não sai automaticamente, tem que ser uma legal. coisa Não, é tranquilo, preparada. só para a gente se organizar. Então, é assim, pelo que eu entendi no andamento das nossas discussões, o DAEE vai precisar ouvir o comitê de bacia em relação à regra, e é por isso que nós vamos fazer essa discussão no âmbito do comitê, né? Sim. Na última reunião do Conselho Gestor da APA, a questão da concessão e da própria outorga também foi discutido, né, no Conselho da APA, e provavelmente o Conselho também se envolva nessa discussão. Então, depois a gente vê se é mais fácil você fazer até uma reunião conjunta para facilitar a participação do que ficar dividindo em várias reuniões. Eu acho que é importante facilitar o acesso das pessoas. E em relação à reunião IBU, eu estou à disposição, a gente organiza isso da melhor forma possível para poder divulgar a informação e trazer um pouco de esclarecimento para as pessoas. Pode contar comigo que nós estamos aqui para colaborar no que for necessário. Eu acho que é uma boa ideia fazer em conjunto, Viviane, com o Conselho Gestor, porque assim já mata 2 coelhos, né? Não pode mais matar coelho porque é proibido, então já resolve 2 problemas. Mas o que eu não queria é fazer uma reunião muito aberta de uma primeira discussão para não dar confusão, que eu sei que dá. Né? E daí a gente faz uma reunião mais aberta, não é que vai ser uma reunião fechada, porque a gente nem pode fazer no comitê reuniões fechadas, são todas públicas, mas a gente faz uma discussão mais entre o grupo do GT mesmo, e depois a gente abre para uma reunião mais com participação de quem não está acompanhando o processo muito de perto. A Fundação pediu, depois o Alex. Fundação? É a Natália, né? Isso, Natália. Eu ia oferecer realmente, relembrar, mas você já citou, a sala de cursos, né, que fica ali no prédio da agência, e lembrando que nós estamos com alguns equipamentos que nós recebemos da CRHI para fazer reunião híbrida. Então, nós, inclusive, poderíamos fazer essa reunião de fevereiro ou março dessa forma, né? Então, presencial e transmitindo também pelo Meet ou pelo YouTube, como julgarmos melhor. Eu estou sugerindo março só para dar tempo de organizar. Eu sei que o pessoal da CBA vai ter que fazer lá um estudo sobre como é que foi a regra, a gente precisa ver quem que vai chamar, o DAE precisa estar presente, então precisa conversar com eles, e está tendo algumas mudanças no DAE de Sorocaba, então precisa ver quem é que vai participar. Alexandre, você pediu a palavra, por favor? É que baixou sua mãozinha aqui, você levantou. Eu baixei, não, era só mesmo para, acho que para concordar com essa estratégia. Acho que primeiro a gente discutiria isso no âmbito do comitê, né? E aí eu entendo sim que a gente tem que trazer alguma coisa, né, para poder avaliar a regra, né? E aí no meu entendimento é basicamente um compêndio do que a gente vem mostrando aqui, né? Eu acho que a gente pode trazer aí aquela apresentação inicial para justificar a regra, né, para relembrar como que ela foi feita, quais são os objetivos dela, e mostrar nesse curto período, né, 1 ano, né, parece muito, mas acaba sendo um curto período aí, mas importante para o entendimento, né, da eficiência da regra, e mostrar como que se comportou aí o reservatório usando aí usando a regra, né? E aí abre para discussão, ver o que
se pode fazer, acréscimo, né? O acréscimo, ou às vezes institui aí talvez uma revisão na regra de 5 em 5 anos, né? Dadas as mudanças climáticas que sempre acontecem, não sei, mas assim, é importante ter a regra, né? Eu acho que é um ponto de extrema importância aqui, que vale muito a pena a gente reforçar, que Itupararanga nunca teve uma regra bem definida, né? Sempre foi operado ali com base num histórico, né? Sempre foi operado isso, mas nunca teve uma regra que todos os agentes ali, né? Todo mundo ao redor do reservatório pudesse entender como que funciona. E hoje ela tem essa regra operativa, né? Então é importante sim que a gente juntos aqui trabalhe no sentido de estabelecer uma regra, né? Essa regra pode ter melhorias? Com certeza deve ter. A primeira que foi colocada ali, ela se mostrou bastante eficiente nesse ano, né? Mas pode ter alguma oportunidade ali, alguma melhoria para se fazer nela, e acho que, como combinado, agora é o momento. Mas é importante que a gente trabalhe no sentido de ter uma regra, porque senão, qualquer outro agente que entrar ali, ele pode fazer a operação do jeito que ele entender que é o melhor para ele. E só a título de informação aqui, eu não passei para vocês, e nem é objetivo da CBA fazer esse tipo de anúncio, mas a gente parou a usina, acho que desde dezembro a gente está parado com a cascata inteira em atendimento para gerar para o processo de geração de energia por conta da vazão que a gente reduziu. Embora a regra até daria, se a gente fosse se fosse jogar com a regra debaixo do braço, enquanto tivesse acima daquele nível, poderia defluir mais, mas pensando em dos usos múltiplos, a CBA parou toda a geração de energia dessa cascata, que são 3 usinas, né? Aqui demonstrando toda a responsabilidade aqui, toda a gestão responsável que a CBA vem aplicando aí com vistas aos usos múltiplos do reservatório de Tupararanga, tá bom? Era só isso mesmo. Agradeço, Alex, pela sua fala. Eu acho que a gente tem trabalhado muito bem nesse grupo, e eu desconheço qualquer outra situação onde isso aconteceu dessa forma, né? Eu acho que a operadora da barragem, as concessionárias de abastecimento, todos os atores aqui que estão trabalhando têm muita consciência da importância da manutenção desse reservatório. E acho que realmente a gente precisa ter uma regra operacional bem definida. Uma das minhas preocupações é se essa licitação ganhar alguém que vai usar a geração só para vender energia no mercado, que a gente sabe que isso traz um problema adicional, né, na manutenção do reservatório. É uma disputa antiga entre qualidade de água e geração de energia no Brasil, e talvez a gente esteja facilitando um pouquinho o nosso trabalho para o futuro. Então, eu quero só deixar meio marcado, então, para o dia 12 de fevereiro, a nossa próxima reunião do GT, nos moldes que a gente está fazendo aqui mesmo, de acompanhamento, torcendo muito para que as chuvas de janeiro realmente venham e a gente consiga encher um pouco mais o reservatório, porque realmente esse final de ano, esse começo de ano foi muito decepcionante em função de chuva. Pior que quando a gente torce muito para chuva, às vezes tem alagamento, mas fazer o quê? Né? É o problema que a gente tem que se debater. E para março, eu não sei se o ideal é a gente fazer uma reunião na segunda-feira de manhã, como a gente está fazendo tradicionalmente, ou mudar para um dia que as pessoas poderão comparecer, porque é comparecimento. Acho que segunda-feira de manhã é ruim para as pessoas comparecerem. Então, eu vou tentar marcar com o pessoal do comitê, talvez numa quarta ou quinta-feira, dia 14, 15, não, deixa eu ver, eu estou em fevereiro, março, lá pelo dia 12, 13 de março, tá? 12 é uma terça, 13 é uma quarta, 14 é uma quinta, né? Um dia ali para a gente poder fazer essa reunião. Fala, Viviane. O André, uma dúvida, 12 de fevereiro, por acaso é segunda-feira de carnaval?
É isso que eu ia comentar agora. Eu acho que dia 13 desculpa, gente. Eu me liguei porque a gente começa o curso de informática dia 15, que aí foi falado que é depois do carnaval. Eu tô achando que é a segunda de carnaval. Segunda de carnaval. Desculpa, Viviane. Aqui eu já faz alguns anos que eu não pulo carnaval, então eu não me liguei. Então fica pro dia 19 de fevereiro, pode ser? Ou adianta pro dia 5? O que vocês acham melhor? Achei que fosse um convite, André. Né? É que vai ser um carnaval à distância, mas tudo bem, a gente pode pôr umas marchinhas. Eu ia sugerir dia 5, se todo mundo concordasse. Pode ser dia 5, não tem problema nenhum. Assim a gente diminui um pouquinho o prazo, porque daí a outra vai ser logo no meio de março. Então pode ficar para o dia 5? Desculpa, viu? Eu realmente não me toquei do carnaval. Eu já aviso que eu vou participar híbrido no dia 5. Não, mas dia 5 ainda é online. Então tranquilo. É desse formato. O que a gente vai fazer presencial vai ser lá para o dia 13 de março. Perfeito. Tem algum feriado nesse período? Acho que não, né? Março não. Acho que não tem feriado. Tá. Mas a gente ainda fecha a data, tem que ver com o pessoal da CBA também, porque a presença deles é essencial, né? Eles que vão apresentar o relatório. Então precisa ver que dia que também para eles é mais fácil esse tipo de atividade. Beleza? Infelizmente hoje nós não vamos aprovar a ata da reunião anterior, porque eu acho que não está pronta ainda. Mas aí na próxima reunião a gente já fecha as duas atas. Isso aí, André. A gente mudou, né, a empresa que vai elaborar as atas, então nós ainda não recebemos. Tá bom. Mas não tem problema, nós estávamos para e passo com as atas, né? Estava tudo adiantado, então a gente não vai ter muito problema com isso. Então é isso, gente. Alguém gostaria de fazer mais algum informe, falar mais alguma coisa? Aproveita, senão a gente vai encerrar. Bom, ninguém indicou nenhum tipo de pedido de palavra. Não esquecem de assinar o formulário da presença, tá? E agradeço a todos pela presença novamente. E daí, em março, a gente vai se encontrar com um cafezinho. Finalmente. Isso aí. Boa semana, pessoal.